publicações do mundo, que é a ASCO, que é a Associação Americana de Oncologia, né? E, para minha surpresa, o próprio médico, as nossas faculdades de medicina, não preparam um médico para ser pesquisador. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Turncast. Hoje, celebrando o Outubro Rosa com uma pessoa super especial, né, Vitor? É isso aí. Antes da gente apresentar a nossa convidada, eu quero convidar você, que não tem o seu podcast ainda, precisa conhecer nosso estúdio, né, Leandro? Onde nós estamos? Estamos localizados a 100 metros do metrô Parada Inglesa. Então, se você tem um projeto, seja empresarial, seja de forma autoral, pessoa física, você pode vir conhecer nosso espaço. Temos toda a infraestrutura de marketing, impulsionamento e, claro, de gravação aí do seu conteúdo, inclusive de cursos online, né, Vitor? É isso aí. Se precisar produzir qualquer tipo de conteúdo ou dúvidas, né, de como produzir seu podcast, nós temos nosso curso online, né, que justamente, né, podcast para iniciantes, para você que precisa, sabe que é uma necessidade, mas tem aquele receio ainda, né, daquele friozinho na barriga quando a gente fala de podcast. Então, tá mais do que convidado, entre em contato pelo 977323801. Isso, tem um QR Code que vai aparecer para vocês também aqui em cima, é só escanear que vocês vão ser direcionados direto para a Hotmart. Isso, então, chegamos em outubro, né? E outubro a gente tem o quê? Outubro Rosa, que todo mundo fala, faz algo super bonito, né? Principalmente as empresas, mas pouca aplicação prática. Então, nós trouxemos uma pessoa aqui super especial, que é a Fernanda Schwitzer. Ela é fundadora e presidente do Instituto Projeto Cura, psicóloga. Ela já veio 2 anos atrás no nosso podcast. Isso aí. E hoje ela vai falar um pouquinho sobre o que está sendo feito de inovação nessa área de pesquisas e como que a gente consegue contribuir aí, não só em outubro, mas durante todo o ano. Então, seja muito bem-vinda, Fernanda. Muito obrigado por aceitar de novo o nosso convite. Eu sei que agora aumenta, né, a procura, né? Você está com uma agenda super lotada, mas obrigado por reservar esse tempinho para nós. Então, eu que agradeço vocês pelo convite novamente, em homenagem até à nossa querida Iramara, né? Por isso que eu estou aqui também. Eu falei, não, ela merece, a gente está sempre reverberando o nome dela, né? Uma mulher batalhadora, uma professora, olha, hoje em dia, né? Uma professora, uma educadora, né? E foi uma batalhadora, uma cúmplice nossa nessa missão de divulgar a importância das pesquisas no enfrentamento ao câncer, né? Ela participou de pesquisas, ela foi tratada via pesquisa, então acho que em nome dela, assim, me fez, né, falar, não, temos muitas coisas, mas temos que ir lá também prestigiar os meninos, né? Obrigado. E falar da importância das pesquisas, assim como ela tão bem abraçou o nosso movimento, né? Sim, e a gente sabe que nesse momento, né, em outubro, é sempre falado, né, do Outubro Rosa, mas discutindo aqui nos bastidores, a gente sabe que pouco é feito de forma prática pelas empresas, sociedade, às vezes por falta de conhecimento de como chegar até uma pessoa como você, outras realmente só quer fazer bonito ali no LinkedIn, enfim, nas redes sociais. Mas hoje, qual que é a principal dor que você, né, enfrenta nessa adesão às empresas para ajudar nas pesquisas? O que falta ainda, né, de 2 anos para cá? O que você conseguiria passar para a gente? Vocês falaram que dá um friozinho na barriga, tá num podcast, né? E dá mesmo, né? Parece que tudo que a gente sabe, assim, vai embora. Mas essa sua pergunta, ela é importante e ela é ampla, né? Porque, assim, eu sempre falo, há 10 anos atrás, quando eu me meti em ajudar os médicos da América Latina a expandir essa importância das pesquisas para o enfrentamento do câncer, a gente tinha um diagnóstico, né? Que a única coisa que precisava era de recursos para financiamento das pesquisas, né? Porque a gente tem que entender que quem faz pesquisa não é só a indústria farmacêutica, porque esse é o business da indústria farmacêutica. Então, a indústria não precisa da Fernanda, nem do Cura. Talvez precise de um outro jeito, não o dinheiro, tá? Então, a gente percebeu que, a princípio, era só recursos. Aí, depois a gente percebeu que por que a indústria poderia precisar também? Assim como os médicos, os hospitais. Porque as pessoas não sabem qual é o benefício da pesquisa. E, ao não saberem, não existem iramaras para serem pacientes de pesquisa, né? Então, pesquisa o que é? É um estudo, é um experimento, né, que é preciso ser feito
dentro de toda uma regulamentação que existe mundialmente, né, e que o Brasil também tem que respeitar essas regras mundiais, que é para garantir a segurança do paciente, mas, ao mesmo tempo, entender o processo da doença. Então, sem pesquisa, a gente não tem remédio para dor, não tem remédio para antibiótico, não tem remédio para nenhuma doença, né? E a pessoa não é cobaia, né, gente? Isso Então, que é importante falar. Exatamente. Então, assim, o câncer também é uma doença, né? E hoje já é a segunda maior causa de morte no Brasil, em alguns municípios já é a primeira causa de morte, né? E a gente percebe que a desinformação para a prevenção ou para a assistência, para o tratamento, é grande. Então, existe muito fake news, né, das pessoas que falam, não vou tomar esse remédio, mas eu vou tomar, sei lá, chá de graviola. Eu escutei fulano dizendo que ivermectina cura câncer. Lembra da época do Covid? Sim. Né, que vinha aquela coisa, não, você tem que fazer tal coisa. Não, é porque a indústria quer vender o remédio caro e o barato não vende. Será que isso é verdade? Será que ela também não vai ganhar dinheiro com remédio caro? Ou seja, o nosso problema não é estar preocupado com o que a indústria faz o que ela quer, assim como a indústria automobilística, a indústria aeronáutica. A indústria está aí para promover um crescimento econômico, né? A saúde também faz parte desse processo econômico, mas a saúde está na nossa Constituição. Está lá dizendo que todo brasileiro tem direito à educação, né, e saúde. Então, o SUS, que é o Sistema Único, né, de Saúde, está garantido na nossa Constituição. Pode até ser que a gente tenha que rever isso, porque será que a gente vai dar conta de garantir saúde para todos os brasileiros de graça, né? Sabendo que, por exemplo, no caso do câncer, o tratamento ele é custoso? Porque não sei o quanto vocês estão por dentro, né? Mas assim, o que se fazia de câncer há anos atrás, para alguns tipos de câncer já não serve, porque já se sabe que aquele tumor hoje é mais resistente a tal medicação. Tem mutações também. Tem mutações e tem também, as drogas vão evoluindo. Então, muitas vezes no Sistema Único de Saúde tem uma defasagem, né? Se eu sou uma médica e chega um paciente do SUS, eu tenho tais remédios na prateleira que eu posso dar. Se é um paciente particular, eu tenho outra lista, né? E o médico, ele já sabe, para tal tipo de câncer, qual é mais efetivo. O que significa? Qual vai dar uma sobrevida melhor, qual vai dar uma qualidade melhor e qual vai realmente fazer uma remissão, uma cura, né? E também a cura tem a ver não só com o remédio, mas com o estágio que o paciente chega para o tratamento. Então, você me perguntou lá atrás, qual que é a maior dificuldade, né, que a gente tem lidado, né? Então, a gente falava do financiamento, da informação, e hoje eu percebo que uma das grandes dificuldades é a dificuldade que a nossa população tem entre, já que estamos falando de câncer de mama, entre perceber uma alteração na sua mama, ou seja, ela palpou e percebeu um nódulo, conseguir a consulta, depois conseguir os exames e começar o tratamento. Demora, né? Diferente de uma pessoa que tem recursos, tem um plano de saúde que a gente sabe que também está moroso o processo, mas para uma pessoa que vai ser tratada no SUS, essa curva, ela pode ser crucial para ela nesse período, principalmente no início, né? Para poder ter a remissão e ter os tratamentos iniciais, mas também tem a parte psicológica da pessoa, né? Exato. Dela ficar naquela pressão, e agora? O que eu faço? Infelizmente, o câncer, ele é um diagnóstico, né, que não é fácil, né? Você, tem uma unha encravada, vamos ali e a gente arruma. Não, o câncer, o diagnóstico, porque as pessoas morriam de câncer, não tinha cura para câncer. Então, é uma evolução que vem acontecendo ao longo dos 50 anos, vem melhorando muito. Não só o remédio, vem melhorando a cirurgia, vem melhorando os exames vão ficando menos invasivos e vão trazendo mais informação. Então, muitas vezes o paciente, quando vai para exame, ele já vai com um diagnóstico melhor do que ia antes. E é importante a gente pensar também no exame quando a gente pensa em pesquisa, ou seja, tudo que se conhece hoje, já que estamos falando de câncer de mama, é via pesquisa, ou seja, por que a gente fala que as mulheres têm que fazer mamografia a partir dos 40 anos? Não foi um dado aleatório que surgiu na cabeça de alguém. É um dado que veio
a partir de observações dos médicos, que as mulheres chegavam a partir de tantos anos era mais incidência, né? Então foram melhorando o quê? A forma de detecção, que aí nasceu o quê? O exame de mamografia. Então, assim, a gente fala que a cura do câncer começa com a pesquisa, seja para uma droga nova, seja para um tratamento novo, né, um protocolo, seja para um exame novo, seja até para descobrir que, de repente, comer X comida dá câncer, né? Então, assim, são coisas que, através da pesquisa, então, existe uma hipótese, aí o médico tem que fazer aquilo virar um estudo. O que é um estudo? Uma coisa que vai participar de um método científico para a gente comparar. Eu vou fazer amanhã uma apresentação num centro de pesquisa e eu fui estudar. Falei, nossa, qual foi o primeiro estudo que surgiu no mundo, né? Quem foi esse médico? Então, um tal de James alguma coisa era um desses navios, né, que cruzavam aí os oceanos, um dos descobridores, desbravadores e tal, e muitos marujos morriam ou tinham sintomas de muito cansaço, de muita inapetência, fadiga, porque ficavam meses no mar. Meses no mar, eles comiam o quê? Comidas, vamos dizer, prontas, né? Você não come comida fresca, verdura, proteína, tal. Proteína fresca, né? Animal, ovo, frutas, verduras. Então, este capitão, que era um médico, ou um iniciante a médico, ele separou no barco pessoas que comiam tais coisas, pessoas que comiam outras coisas, pessoas que comiam outras coisas. E ele percebeu que o time dos marujos que comiam, tipo, limão, que tinha vitamina C, esses foram os que aguentaram melhor a travessia. Então, esse senhor, né, ele foi o primeiro homem, né, a fazer um estudo, porque ele separou grupos para fazer uma análise comparativa entre o que dá certo e o que dá errado. Então, a partir daí, a medicina foi evoluindo, né, e foi se estabelecendo regras, tratados, para justamente o paciente que está sob uma observação e sobre um tratamento via pesquisa não seja cobaia, né? Então, assim, aqueles marujos que participaram do estudo, nem eles sabiam o que estavam fazendo, mas os que não morreram e os que passaram bem já foram beneficiados pela pesquisa. Sim. Né? E é o que acontece até hoje, ou seja, você pode ter dois grupos na pesquisa, um que está recebendo uma coisa nova e o outro que está recebendo o que há de melhor, mas já na prateleira do hospital. Esse grupo que está recebendo o que há de melhor, que não é o grupo que está recebendo a droga nova, ele já está sendo beneficiado também. Por quê? Porque este grupo ele é tão importante que se mantenha vivo quanto esse, para poder fazer as medições, as comparações. Então, se esse grupo aqui tiver um paciente que passe mal, ele não vai passar X dias para esperar ter a consulta com o médico. Ele tem um telefone que ele vai ligar e falar, estou passando mal, corre ele para o centro de pesquisa, porque eles vão ter que entender o que está acontecendo com este paciente. Então, a atenção, a parte psicológica, a parte da assistência médica, né? Eu estou indo lá de 1700 para cá, ou seja, hoje, toda essa evolução da ciência é melhor, né? Se conhece mais, que precisamos conhecer cada vez mais, mas sempre pensando que o paciente, primeiro, ele é livre de sair da pesquisa a hora que ele quiser. Ele é ouvido, ele tem um poder de dizer, gosto disso, não gosto daquilo, só que tem as regras onde ele tem que seguir. Ele não pode falar, hoje eu não tomei remédio. Então, se ele não tomar a coisa como tem que ser, perde-se a regra do método, né? Então, voltando à questão do que mais me choca, né? A desinformação. Porque as pessoas... acho que da outra vez a gente falou isso. Não sei por que o fake news é uma coisa que pega tão forte, né? E aquilo que é verdadeiro demora mais para pegar. Então, se a gente... As pessoas acreditam no falso e duvidam do verdadeiro, né? Exato, exato, mas, exato. Mas sabe que
também acontece? Hoje é uma guerra para você viralizar e você ser visto, né? Uhum. Então, fala-se muita besteira, fala-se muitas coisas que não têm procedência e cabe à pessoa que está vendo ter o crivo de dar razão e falar, pera, isso aqui realmente tem algum sentido? Eu vou procurar saber se aquilo realmente é de fato verídico ou não. Raramente alguém faz isso, né? Uhum. Então, se a pessoa tem um laboratório, se ela, né, consegue captar sua atenção ali, aquela verdade vira absoluta. E esse é o perigo da internet de tudo, né? Uhum. Então, falando agora do projeto, né, do câncer, quais seriam as fontes fidedignas que a pessoa pode ter? Então, se você hoje está em casa, você tem alguma dúvida, ou se você tem algum parente enfrentando, né, o câncer, você quer saber mais sobre, onde que ele pode buscar essa informação verdadeira? Olha, eu acho que como a gente faz com as coisas importantes, né? A gente tem jornais sérios, né? Que a gente tem como fonte de referência para muita coisa. Não sei se eu posso dizer nomes aqui, Pode, mas claro, eu pode. leio Folha de São Paulo, Estadão, né? Porque são jornais em São Paulo que a gente... não é que ele é visto mais como de direita ou de esquerda, mas a gente acredita que a fonte dele seja uma fonte... segura, Verídica, né? né? Verídica, né? Onde você vai ter um dado de realidade, não um dado inventado, não um dado feito para... Machismo, né? Exato. Tal pessoa come carne de gato, né? Então, isso são informações, mas baseado em quê? Você falou que pessoas comem carne de gato, né? Uhum. Às vezes você viu uma pessoa comendo, mas será que todas as pessoas que votam naquele partido é porque comem carne de gato, né? Vocês entenderam a comparação Sim. que eu estou falando. Uhum. Então é isso. A gente, na área da saúde, existem instituições, o Instituto Nacional do Câncer, o ICESP, o próprio médico da pessoa, você tem que confiar no seu médico e pedir para ele quem são as suas instituições, né? Hoje tem um monte de ONG, o Instituto Projeto Cura é um, a Oncoguia é outro, Todos Juntos contra o Câncer, Américas Amigas, a gente tem várias ONGs parceiras, cada um dentro da sua área, fazendo o seu trabalho, né? Então, agora, eu não sei se as mesmas informações que a gente tem aqui em São Paulo vai ter no Acre, vai ter em Rondônia, vai ter em Barretos, em Mococa, né? Então, assim, existem situações que cada município tem que dar conta de atender a sua população, né? Falando em município, a gente estava falando de eleição antes. A gente acabou de ter o primeiro turno. A gente sabe que os municípios não têm como cuidar de casos de câncer, porque são casos de alta complexidade que estão muito mais ligados a governo federal e estadual, né? Mas as prefeituras podem fazer o trabalho de educação, de prevenção, de campanhas de vacinação, né? Informação nas suas escolas. A gente sabe de que muitas vacinas de HPV que não é nem que curam, evitam meninos e meninas a entrarem em contato com alguns vírus que vão dar câncer, como o câncer de colo uterino ou alguns cânceres de cabeça e pescoço, né? Então, por que as vacinas são jogadas fora? Porque alguém lá atrás disse que uma criança, aos 11 anos, tomou vacina e teve uma convulsão e era por conta daquela vacina. Então, houve uma disseminação nada produtiva, né, de que os pais têm um certo receio de vacinar contra HPV. E não, nós temos que ter uma cobertura de 95% desta vacina, e ela é muito melhor quando ela é dada entre 9 e 14 anos, meninas e meninos. Aí me perguntam, Fernanda, mas por que meninas e meninos se HPV dá no colo do útero e menino não tem útero? Porque menino não tem útero é o que se imaginava há algum tempo atrás e por isso que menino não tomava. Só que o menino, ao entrar em contato com o HPV, ele pode desenvolver câncer de cabeça e pescoço. Então, existe uma população jovem hoje, foi feita uma pesquisa, se eu não me engano, no Hospital Moinho de Ventos, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, onde, sei lá, uma porcentagem muito alta de meninos estão com o vírus, e essa população vai desenvolver algum tipo de câncer de cabeça e pescoço, uma população jovem, de 30 a 40 anos. Por quê? Porque não tomaram vacina. Então, a disseminação de desinformação
que vai gerando cada vez mais casos de câncer. Câncer evitável, ou seja, não é que Então- você precisa de criar uma medicina com remédio para tratar esse câncer. Alguns cânceres causados pelo HPV, você poderia não ter o câncer. Por quê? Porque se você tivesse tomado vacina. Assim, o sarampo. Né? Se a gente não tomar a vacina, a gente vai ter o risco de ter o sarampo. Né? Então, parece que 5% da população não pode tomar a vacina em algum momento da vida por alguma razão. Então, a gente tem que ter uma população maiormente vacinada para quê? Para evitar que aquela população que não pode entre em contato com a doença. Que vira uma epidemia, né? De novo, né? Que a gente vê toda hora, né? Alguma coisa nova surgindo e você fala, será que a gente tem capacidade para lidar com tudo isso que está vindo, sendo que coisas podem ser evitadas? Ainda sem sair dessa parte das prefeituras, que recado você poderia dar para um prefeito, principalmente Vereador, agora, né? né? Vereador, agora nesse período, né, de segundo turno, onde muitas propostas foram feitas relacionadas à educação, e a gente estava discutindo nos bastidores. Será que as prefeituras têm pessoas gabaritadas para poder fazer esse intermédio da forma correta? Então, eu vou vender uma ideia agora que você está falando, já está saindo na minha cabeça, tá? Aham. Por exemplo, falando de Outubro Rosa, a gente vê muitas instituições, muitas empresas, né? Fazendo, fiz um evento, fiz uma corrida, Todo mundo veio de fui rosa. no shopping, não sei o quê, lacinho e tal, né? Uhum. Então, tá nos grandes centros. Mas será que na periferia está tendo uma palestra sobre prevenção? Então, pensando eu aqui, né, prefeitos, a gente pode ir nas escolas, falar com as mães daquela escola, a gente pode falar com as professoras daquela escola, a gente pode falar com os alunos da escola sobre vacina, né? Porque vamos pensar que a mãe e o pai da periferia, às vezes, estão trabalhando. Então, dos 9 aos 15, às vezes, a mãe não está levando mais a criança no posto. A criança já vai sozinha, ou vai com a tia, com a avó. Então, se a criança souber que ela tem que tomar a vacina, ela mesma vai ter a consciência de que é o mês da vacina, né? Se a gente faz uma reunião numa escola de educação, de informação, né, de explicar, só ela já fez sua mamografia? Por que tem que fazer mamografia? Porque uma coisa é você chegar no médico com um nódulo. Outra coisa é você fazer a mamografia sem nódulo. Então, você está fazendo um histórico comparando de um ano para outro. Esse ano só tem um nódulo, ano passado só não tinha, então é uma coisa nova. Né? Ou, eu não sei te dar os números aqui de cabeça, mas eu sei assim que é baixo a nossa cobertura mamográfica no Brasil. É muito baixa. Tem muitos mamógrafos desregulados. Tem muitos hospitais que têm mamógrafo, mas as pessoas não procuram para fazer mamografia. Né? Então, assim, é preciso fazer as pessoas fazerem isso, não só no outubro, porque agora vai encher, né? Mas é durante o ano inteiro que você tem que... o médico de família, aquele médico que fala, bom, vamos fazer um hemograma por ano, vamos fazer a sua mamografia, né? O homem, a partir de tantos anos, tem que fazer o exame da próstata, o PCR, que é um exame de sangue, até mais simples que a mamografia. Então, assim, existem situações, existem prevenções. A alimentação. Agora, você não pode falar para uma pessoa de alta vulnerabilidade para ela comer queijinho branco, filé de frango, verduras. Por quê? Porque a situação dela é outra, né? Então, assim, entre a gente lidar com a realidade e o melhor, tem um gap aí muito grande, né? E a gente tem visto cada vez mais a população vulnerável aumentando. E quando a gente fala de vulnerabilidade, é aquela família que tem uma pessoa na família que ganha menos de meio salário mínimo. Né? Então, você acha que essa pessoa está pensando muito em mamografia? Né? E vamos supor que a gente consiga, no melhor dos casos, né, uma pessoa que fez a mamografia. Aí ela precisa, às vezes, ter um outro exame para somar, para fazer o diagnóstico, que às vezes é uma ressonância ou um ultrassom. Aí, quantos meses ela vai passar para conseguir esse outro exame? Então, prefeitos, por favor, coloquem nas suas prefeituras que o paciente que chega lá na fila já com o nódulo, ele tem que passar na frente daquele que simplesmente se inscreveu para fazer o exame preventivo. O paciente que chega já com o diagnóstico da mamografia, que ele já tem um nódulo, ele tem que passar na frente do paciente para fazer a biópsia.
Então, assim, existem coisas que o gestor, seja municipal, estadual ou federal, tem que fazer, né? Sim. Você tem um filho que caiu da escada e abriu a cabeça, e tem outro que está com fome, quem que você vai correr primeiro? O que caiu da escada e abriu a cabeça, né? Parece tão óbvio, né? Parece tão óbvio. Mas não é feito. Pois é, eu fiquei sabendo essa semana que a pessoa que... Porque, assim, o sistema, ele é, vamos dizer, por etapas, né? Então, tem o sistema de alta complexidade, o básico e tal. A pessoa que vai numa UBS, que é a unidade básica, ela vai com uma queixa. Ou não tem nada, ou ela vai falar, tem um nódulo. Aí ela vai fazer os exames. Aí, quando ela é diagnosticada, que já demorou, a lei diz 60 dias, mas não, a maioria não acontece assim. Ela vai ser diagnosticada e vai ser tratada, ela vai para um outro sistema, entra numa outra fila. E aí ela entra na fila. E um dia vai ser atendida. E a gente E tá se ela lutando... tinha desculpa cortando, só para te explicar. Se ela tinha, naquele primeiro momento que ela apalpou estágio 1, ela era um câncer curável. Aí, quando ela vai chegar no tratamento do estágio 1, pode ter passado já para os linfonodos, não sei o quê, já virou estágio 3, estágio 4, talvez metastático, já pegou outros órgãos, aí não tem mais o que fazer. Né? Ou se tem, mas e o desgaste, da angústia, você falaram da questão psicológica. Imagina você todo dia andar, acordar e falar assim, eu estou com um ticket de morte. Estou com câncer, o médico não me atendeu. Quantas pacientes que a gente escuta? Fui hoje, dona Fernanda, e a consulta foi cancelada. Fui hoje fazer o exame e a máquina estava quebrada. Uhum. Tem uma página aí de pessoas que a gente já conhece. É muito sério e a gente vê nas campanhas, né, Vi? Todo mundo falando sobre saúde, né, prefeitos, né, a gente acabou de ver vereadores, mas essa discussão que a gente estava tendo nos bastidores é de como que isso, o seu conhecimento, os projetos que realmente estão guiados, né, para prevenção e para cura, podem ser absorvidos pelo governo e abreviar muita coisa do que está sendo feita, às vezes na osmose, né, de forma automática, por falta de conhecimento e todo esse processo por etapas que vocês vão desenvolvendo. E né? processos feitos regionalmente, né? Porque aqui é o que eu falo, aquilo que acontece em São Paulo não é a realidade que acontece em outras cidades, né? A gente também tem, ao mesmo tempo que a gente tem mais gente, a gente também tem mais oferta de muito mais coisas, né? E será que as pessoas lá em Manaus, naqueles ribeirinhos, como é que elas fazem mamografia? Né? Eu sei que a Américas Amigas, que é uma ONG parceira, que faz esse trabalho de levar aquelas carretas, né, durante o ano para várias localidades, eles têm só que todo mundo tem suas limitações. Eles fazem o exame até a mamografia. Uma vez que o paciente tem o resultado que ele tem, e aí? Aí já não é mais com aquela ONG. Ele vai entrar dentro de um sistema de saúde. Como é que aquela mulher lá em Tocantins vai receber a biópsia dela? Quem vai fazer a cirurgia dela? É muito complexo, né? O que você ia falar? Não, que o câncer, ele é... Para muitas pessoas, parece que é algo... que não é uma mentira, mas assim, é algo muito distante da realidade. Gente, o câncer é sério. E talvez as pessoas, só quem passou por isso, alguém está próximo de um familiar, um amigo que tem o câncer, que tem o diagnóstico, que está passando por todas essas situações que a Fernanda falou, de ir fazer um exame, de a máquina tá quebrada, ou você ter que ser colocado no final da fila, você está lutando contra o tempo, porque quanto mais tempo passa, né, mais ele vai se agravando e pode espalhar, né, por outras regiões do corpo. Então, o que a gente está chamando a atenção aqui, né, até estava conversando com a Fernanda nos bastidores, que isso é muito importante, precisa da ajuda de todos vocês, né? Não é só colocar uma fitinha rosa, não é só fazer... Isso é importante porque dá visibilidade? Sim, dá visibilidade, faz com que as pessoas se despertam, mas ainda é pouco, né, Fernanda? Ainda é pouco, a gente precisa de mais, a gente precisa de realmente pessoas que coloquem a mão na massa, pessoas que façam campanhas mesmo, que precisam de recursos, que precisam de mais movimento, né? Eu digo sempre que a gente precisa de pessoas que... Primeiro, entendam o problema, comprem a causa e ajam, né? Eu poderia não estar também me preocupando com isso, não tenho câncer, tive uma doença grave, mas não era câncer,
Mas assim, mas consigo calçar o sapato de quem tem uma doença grave e que precisa de uma solução para ontem, né? Porque ninguém quer ter um diagnóstico grave, seja lá de uma que doença for, né? Qualquer coisa limitante. E se não é comigo, pode ser com um parente meu, com um pai, um filho, um amigo, né? E a gente vendo tantas dificuldades a nível institucional, né, no Sistema Único de Saúde, mesmo no privado, quantas pessoas que têm seguro e que o seguro não aprovou fazer tal exame, né? E entra o outro lado, que é o lado, vamos dizer, tem pessoas que negam também, né? Não vou fazer porque quem acha, quem procura acha, né? E aí, então, não vou fazer. Bom, ok, se você não achar, significa que você não vai ter? Não, significa que quando você for perceber, talvez você já não tenha a chance de ter um tratamento que te dê, se não a cura, a qualidade de vida. Total. E também tem um outro aspecto que nós conversávamos aqui antes de iniciar o podcast, que são as ações de Outubro Rosa efetivas, né? E como que as empresas realmente, de fato, conseguem apoiar, porque nós vemos um movimento, né, nas redes sociais de pessoas engajadas com a causa, mas e a parte do financiamento dos projetos, disso se reverberar durante todo o ano, né? Como que você enxerga a participação das empresas de forma efetiva? Pode ser que uma empresa esteja nos vendo agora e fale, eu estou fazendo o básico, mas como é que eu faço um passo a mais? Como que eu efetivamente ajudo? Eu diria assim que não só os PJs, as empresas, as grandes corporações, né, mas também as famílias empoderadas, os CPFs empoderados podem colaborar com o Instituto Projeto Cura. Porque nós financiamos estudos que a gente chama de estudos independentes, estudos acadêmicos. O que são isso? Então, por exemplo, nós no momento estamos com 2 pesquisas que justamente uma é para a faixa, nós estamos avaliando a população que tem extrema vulnerabilidade social e financeira e o câncer. Então, por quê? A gente supõe, a gente acredita, a gente sabe, mas não tem a pesquisa com a evidência, né? Qual é o estágio dessas pessoas que foram detectadas, em que estágio elas estavam de câncer, qual foi o tempo que demorou entre a detecção e o tratamento delas. Então, nós estamos fazendo o que a gente chama de estudo epidemiológico, para poder dizer, olha, realmente, no Brasil, a população vulnerável, ela está mais aquém do tratamento. Porque ela demorou mais no diagnóstico, ela demora mais isso, aquilo. Porque nos países desenvolvidos, né, a detecção é maior e a mortalidade diminuiu. Porque eles conseguiram fazer uma cobertura maior na detecção, na prevenção e no tratamento. Pegaram esses grupos mais vulneráveis, né, e estão atendendo de forma efetiva. Nós não chegamos nesses dados. Então, está todo mundo sendo tratado meio que no susto, né? Então, a gente está fazendo uma pesquisa que é, primeiro, para levantar o dado que vai nortear novas políticas públicas. Será que o paciente que foi detectado com um nódulo, ele vai passar na frente, então, daquele que ainda não tem? E ele vai ter um X dias para fazer a biópsia? E ele vai ter o X dias para... Porque tem uma lei, mas a lei não está sendo cumprida. Porque a gente não está conseguindo... E existem também dados desencontrados de sociedades médicas com dados do governo, né? Então, a gente está querendo tabular isso para formatar esses dados como um dado de referência importante. Outra coisa importante, né? Você perguntou das empresas. Existem editais onde a empresa pode fazer uma doação frente ao seu lucro real. A empresa faturou X, ela vai ter que pagar Y de imposto de renda, né? Então, por exemplo, nós estamos agora nos candidatando ao edital do PRONON, que é um Programa Nacional de Câncer, onde os projetos que forem aprovados vão sair correndo através dessas empresas que pagam pelo lucro real o imposto de renda, porque elas podem doar até 1% para projetos na área da oncologia, projetos para assistência, para educação e para pesquisa. Tá? Então, a gente está assim, fazendo um mapeamento de quais são as empresas que pagam pelo lucro real e fica atrás, quer dizer, não é só com o médico para pegar projeto, é a gente também ir atrás do edital
e ir atrás, esse é o nosso trabalho, são as pontes, né? A gente vai atrás do doador, a gente vai atrás do projeto do médico e a gente vai atrás do financiador, do potencial doador. Então, é um quebra-cabeça, né? E tem que ir atrás também do paciente, porque sem o paciente, se ele não aceita ser recrutado, se ele não aceita entrar na pesquisa, a gente não tem como comparar o dado. Né? Então, assim, existem dados que você pega do prontuário, existem dados que você pega do paciente que está em atendimento no hospital. E isso tem que ter toda uma equipe treinada, específica para fazer esse tipo de levantamento. Né? Então, se, por exemplo, escolas, empresas, ou mesmo as pessoas da área pública que estejam nos vendo, qual o caminho que elas podem chegar até você, ou seja para doação, para a parte educacional? Pode entrar no meu e-mail, fernanda@projetocura.org, ou pelo e-mail do Cura, contato@projetocura.org. Pode nos seguir pelas redes sociais. E tem uma outra coisa que eu acho muito importante falando de empresa, né? A própria empresa, ela pode fazer um trabalho de prevenção com os seus colaboradores. A gente já visitou algumas empresas de petróleo, empresas de logística, né? Onde a gente passou essa mensagem para o pessoal de recursos humanos ou de marketing, porque a gente foi lá falar e falou, vem no Outubro Rosa fazer uma reunião com os nossos colaboradores para entender a importância da prevenção e tal. Então, a gente pega o médico, né? E leva o médico por uma reunião de uma empresa para ele explicar por que tem que fazer tal exame, por que tem que fazer o tal rastreamento, mostrar, inclusive, para a empresa, né, que quando o paciente é detectado, ele precisa de uma rede de apoio. Então, assim, a gente, quando leva a informação, nós estamos numa campanha agora que chama Informação... Campanha, a Camila vai me matar, porque eu esqueci o nome da campanha, mas é alguma coisa que a informação salva, né? Porque com a informação, você faz muita coisa com ela. Então, ao a gente conversar com uma empresa de logística, que ela traz aí produtos do mundo para... O cuidado começa com a informação. Isso, muito obrigado. O cuidado começa com a informação. Fui salva, Camila. Então, com a gente tendo a informação, você faz muita coisa com ela. Sim. É uma receita, você pode ir mudando. É a informação correta, né? Isso, então a gente conversa com o diretor de marketing, ele fala, olha, Fernanda, vem aqui na empresa falar com o nosso colaborador. A gente vai lá, explica, a partir do ano que vem ele fala, eu quero participar do edital, me avisa que eu quero contribuir. Aí esse médico acaba, para aquela pessoa que falou, eu fui diagnosticada, tal, o que eu faço? Você já viu uma segunda opinião? Você já tentou buscar tal coisa? Né? Então, assim, você acaba tocando não só no lado glamuroso. A minha empresa está com um lacinho rosa, todo mundo... Um dia eu fui num hotel e era assim, compre esse Encharpe, né? Encharpe. E estamos apoiando o Outubro Rosa, a mocinha que tinha no balcão. Eu falei, qual instituição vocês estão apoiando? A mocinha, não sei. Eu não sei. Né? Não, mas vocês estão fazendo uma propaganda que apoie o Outubro Rosa, você está vendendo uma Encharpe, mas você tem que saber para quem você está apoiando. Senão... Não é só para inglês, né? É só Exato, uma coisa bonita. Exato. Né? Então, assim, são coisas que a gente, como cidadão, tem que estar preocupado, não só com o nosso umbigo, né? Porque o nosso entorno faz parte de quem somos, para onde vamos. Sim. Não é legal saber que tem guerra em Israel, tem guerra em Gaza, mas eu não posso estar lá, né? Mas aqui no Brasil existem outras formas de guerra, né? Essa coisa da vulnerabilidade social, a falta da saúde, isso mata muita gente. Inclusive. Vocês sabiam que morrem mais de 700 pessoas por dia de câncer? Nossa. E qualquer tipo de câncer? Então, isso é um câncer geral. Isso é um né? nível mundial, Brasil? Não, Brasil. 700 pessoas por dia. Por dia de câncer. Que muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas. E a gente não vê no jornal. Você vê no jornal lá, no obituário lá, quanto morreu de acidente de carro. Mas você não vê quantas pessoas morreram de câncer. Por quê? Porque não virou um tema. As pessoas ainda, aquilo que você falou, ainda negam. O câncer, se não está comigo, e quando está também... Parece algo distante, né? E quando tá, você fica assim, um dia eu penso nele. Né? Assim, agora eu tenho que me concentrar em mim. Mas... Fernanda, você teve aqui, né, como o Leandro comentou no início do programa, há 2 anos atrás. E nesses 2 anos, eu acredito que muita coisa aconteceu, né? Novas técnicas, novas
fontes de pesquisa. O que mudou de 2 anos para cá, em termos gerais? Em arrecadação, em conscientização das pessoas, em projetos? O que a gente teve de evolução nesses 2 anos? Então, eu aprendi muito, né? Então, vou falar sempre baseado na minha experiência. A gente fez uma pesquisa há 2 anos atrás, que até saiu publicado num dos maiores publicações do mundo, que é a ASCO, que é a Associação Americana de Oncologia, né? E, para minha surpresa, o próprio médico, as nossas faculdades de medicina, não preparam um médico para ser pesquisador. Meu Deus. É grave, não é? É grave. Os médicos, eles têm que buscar essa formação fora, depois da faculdade. Então, assim, a gente achava que... Lembra que eu falei que achava que a cura vai nascer e vai buscar recurso com as pessoas empoderadas, com as empresas. Aí eu falei, mas cadê os projetos? Quais são os projetos que tem que vir primeiro, né? Aquele que vai salvar ou ajudar mais pessoas. Cadê os dados? Nós não temos dados. Então, nós temos que gerar dados. Nós temos que conscientizar o potencial doador, né, para doar. Nós temos que fazer o governo mudar as políticas públicas para melhorar o sistema. A gente tem que fazer com que a tecnologia que tenha lá fora de diagnóstico venha para cá também. Ou seja, Tudo não um é pra, ecossistema não que tem é, que ser mudado, exato, né? não é para a gente se desanimar, mas é para a gente ver que tem muito por fazer. E para mim me impactou muito quando eu vim saber que o próprio médico, ele também tem uma certa desconhecimento do benefício da pesquisa, porque ele não teve a formação. Então, ou o médico desperta para ter esse interesse pós-formação e a taxa é baixa, ou fica à mercê, né, de algo milagroso aparecer no meio do caminho. Eu quero supor que ele estudou, então ele sabe que tudo que ele aprendeu veio de pesquisa, obviamente. Mas existe, vamos dizer, precisa a gente criar um sistema rigoroso, transparente e ético, né, para que o médico, e também assim... falar uma coisa estranha para vocês. Assim, o médico, se ele está numa clínica privada e o paciente está sendo tratado, o paciente está pagando para ele. Se ele fala assim, o que eu tenho aqui na minha prateleira não é muito bom, eu sei que você não vai se beneficiar tanto. Mas ali, o meu colega, do outro lado da rua, está fazendo uma pesquisa com uma coisa mais inovadora, com uma coisa melhor. Eu vou te encaminhar para lá. Esse médico tem que ter um desapego. Você entendeu? Porque na pesquisa, este médico que está soltando o paciente, ele não está ganhando. Esse que soltou o seu paciente, que veio como paciente privado, ele tem que abrir mão deste paciente e passar para o outro colega, que está estudando uma coisa melhor para aquele paciente. É bem sensível. É você né? ter um refrigerante e falar, acho que esse outro aqui é melhor, prova esse. Só que você não vai ganhar mais com esse. Você tem um colega que tem um estúdio e fala assim, acho que para o seu caso, aquele estúdio do meu colega é melhor que o meu. Vai lá nele que você vai ganhar mais. Então, você tem que ter um desapego. E aí eu falei, então a gente precisa convencer. Explicar para a sociedade empoderada que ela precisa doar para a pesquisa, não só para assistência. Não é deixar de dar para assistência, mas é dar também, mas também dar para um outro lado. É mostrar para o governo que precisa melhorar e aumentar os recursos. Rouba menos. Né? Ou não rouba, né? Põe menos dinheiro em campanha política e põe mais dinheiro na saúde, né? Porque dói mais, né? E vamos convencer também as equipes de saúde, os pesquisadores a se prepararem, a se formarem, para poder o quê? Para poder fazer pesquisas. Não é só a gente comprar o remédio que foi desenvolvido lá fora. Eu acho que eu já comentei isso da outra vez com vocês. Se a gente, por exemplo, os Estados Unidos é o país que mais inclui pacientes em pesquisa. Então, qual é a população que mais se conheceu sobre os efeitos daquela medicação? Naquela população. Total. Né? Então, se a gente é diverso no Brasil, porque nós temos um tanto de negros são pessoas autodeclaradas, pardas ou pretas, né? E esses negros, mais os brancos, mais os asiáticos, mas a mistura que a gente teve no passado, né? Europeu. Ou seja, nós temos uma diversidade, que a gente fala, um caldo bom para fazer pesquisa. Então, nós temos que criar um ambiente, não só regulatório, mas financeiro e de educação, para receber esses estudos.
Então, falando dos médicos, tem que ser uma mudança nas universidades também, né? Acho que em tudo, né? Agora eu acho, se eu não me base. engano, o Hospital das Clínicas aqui de São Paulo vai começar um curso, mas um curso, não é dentro da Faculdade de Medicina. É um curso para capacitação para o profissional ser pesquisador. Por quê? Você precisa de um pesquisador, o enfermeiro. Você precisa, não é só o médico. Não é cultural nosso, né, a pesquisa, né? Lá fora a gente vê que... Então, na saúde, mas, por exemplo, se você pegar o avião, tudo bem, Santos Dumont criou o avião, mas houve um investimento grande e se fundou o ITA e se fundou a Embraer. Hoje o Brasil é uma referência para exportação de avião. Então, teve um momento político, né? Parece que foi um... Como é que chama? Quem é o militar que cuida da aeronáutica? Um brigadeiro. Parece que teve um brigadeiro que foi por MIT e falou, queremos fazer um MIT. Fez uma conexão, uma parceria com o MIT, criou o ITA, né? E fez do Brasil, hoje, um país que exporta avião. A gente tem um monte de gente morrendo de fome, mas a gente também exporta avião. É um contraste. Então, a gente precisa ter médicos, né, que também queiram fazer, que nem esse brigadeiro criou um ITA, né, médicos e outros profissionais. E nós vamos fazer um evento em novembro, juntando a indústria farmacêutica internacional, mais a indústria farmacêutica nacional e mais o governo, dinheiro público, e dizer, nós, Cura, né, aonde vocês vão investir em pesquisa no Brasil? Porque nós também queremos participar e competir com o mercado internacional. Já que isso também é bom para o bolso, para o business, por que não criar este business no Brasil também? Vamos organizar a casa, né? Vamos organizar a casa. Você vai dar emprego para o cara que vai fazer a mesinha para receber o balcão da clínica. Você vai receber a Dona Maria que vai receber o café. A Dona Maria pode ser uma paciente que vem da favela e vai ter o atendimento. Né? Você acaba criando uma mudança cultural e uma rede... realmente com início, meio e fim, né? Então, começa do médico, que vai desencadear no paciente, que vai entender que o projeto, né, participar dessas pesquisas é benéfico para ele e para outras pessoas. Acho que nós temos um comitê científico mudança, formado por 6 médicos, né? Dr. Maximano, Dr. Heloísa Rezende, que é a nossa presidente, o Dr. José Márcio, que está mais no interior, doutora Lilian Arruda, que é aqui de São Paulo também, o Dr. William, que conheci ele no MD Anderson nos Estados Unidos e agora está no Brasil, e a doutora Abna, que é do ICESP, né? Então, assim, esses médicos vão comentando coisas do dia a dia, só que eles não dão conta de resolver tudo isso. É muito, né? Então, eu acho super legal ter o Cura, porque nós somos leigos, né? Nós temos uma diretoria toda voluntária, onde a gente vai filtrando esses gargalos, que a gente chama, né? Essas barreiras, e fala, bom, a gente não dá conta de resolver tudo, mas a gente vai denunciando, né? Tipo, nenhuma saúde, vai diagnosticando. Aqui tem um problema. Então, para todo problema tem que haver uma solução. Então, vamos sentar na mesa? Vamos pôr na mesa a indústria, vamos botar na mesa o governo, vamos botar na mesa o médico e vamos pensar o que junto a gente pode fazer. Porque senão fica cada um jogando problema para o outro. É porque ele não faz, é porque ele... Não, ok, então já sabemos que tem muito por ser feito. Vamos sentar junto e vamos tentar ver o que eu posso te ajudar? Onde que a gente pode... facilitar o seu trabalho. Então, a gente tem tido uma super receptividade com as sociedades médicas, com os médicos, né? E aí estamos nessa etapa de explicar para a população leiga sobre a importância da pesquisa. Tudo que a gente usa hoje na nossa prateleira, seja para qualquer doença, nasceu na pesquisa. Então, a cura do câncer começa também na pesquisa. E vai acelerar o processo para que novas tecnologias Novas surjam. tecnologias, novas drogas, novos equipamentos, né? Uma nova máquina. Eu sou conselheira de uma outra instituição chamada Mais Identidade, que são profissionais, médicos e outros profissionais que desenvolveram uma prótese com uma técnica 100% brasileira para melhorar a qualidade de vida das pessoas que tiveram câncer, por exemplo, de cabeça e pescoço. Então, a pessoa perdeu um olho. Ela sai na rua com um buraco, ela perdeu um nariz, ela sai na rua... Ou seja, então, a prótese faz com que a pessoa tenha o seu rosto com uma nova identidade. Devolve a autoestima também. Devolve a autoestima.
né? Então, e é legal porque eles fizeram uma pesquisa e eles fizeram o desenvolvimento dessas próteses com material 100% nacional, com impressora 3D, né? Barateando muito o trabalho, né? O Dr. Luciano Dib, um amigo de infância, que teve essa ideia e eu sou muito orgulhosa de apoiá-lo também. Enfim, a gente vai fazendo. Ideias vão surgindo e as pessoas vão se conectando. E né? nós temos potenciais, né? Nós temos gente a fim de fazer e temos a necessidade batendo na porta para a gente fazer também. E a gente precisa, acredito que quem está em casa, né? Como é que eu posso ajudar? O fato de você estar divulgando, de você estar levando essa informação, divulgando o Instituto, né, Cura para médicos, para hospitais, para políticos. Né? Provocando a discussão. A gente acabou de passar um período eleitoral onde eu vi vários vereadores, né, de várias cidades, vários prefeitos, defendendo N causas, né, saúde, educação, transporte, mas tudo muito genérico. Né? Aí você vê algumas causas mais específicas, né, como os animais, inclusão, que é super importante, a gente precisa realmente disso, mas infelizmente a gente não viu ninguém defendendo, né, uma prevenção de câncer de mama, alguém falando de realmente investir em pesquisa nesse sentido, né? Pelo menos, eu não sei vocês, mas eu não vi nenhum. E assim, para vocês verem como isso é um assunto novo, né? Por mais que é uma doença que já caminha com a gente há tanto e tanto tempo, quantas pessoas que a gente conhece, quantos artistas, quantas pessoas morreram de câncer, e infelizmente ainda as pessoas parecem que assim, é sempre um tabu, na casa do vizinho, não na minha casa. E eu posso dizer, e temos conta do banco para mostrar, nós já investimos em 11 pesquisas. Nós já apoiamos 11 pesquisas. Óbvio que não foi nenhuma pesquisa para desenvolver uma molécula nova, uma patente nova, né? Porque, como eu falei, a gente está vindo com aquela coisa de gerar os dados, né? Mas a gente já tem muita honra de dizer, temos 11. E a gente sabe que o processo de pesquisa é demorado, não é assim Exato. do dia para a noite, né? E envolve muitas coisas, né? Sim, eu fiz mestrado, é uma área completamente diferente, mas o mestrado em controladoria financeira, a gente tinha que fazer muitos testes, muitas pesquisas, e assim, imagina, já era difícil, imagina a dificuldade que é no setor, né, da saúde, porque você trata de seres humanos, você trata de vidas ali, né? Mas e também tem a questão, até o remédio, né, a medicação chegar para a pessoa, teve anos e anos de estudo para que ela pudesse ser ali aplicada, que aí volta para tirar o mito da cobaia, né? Então, quando ela recebe medicação, já foram feitos vários testes, ela está ali para a fase de validação, certo? Certo. Então, assim, são muitas, acho que são muitos paradigmas que têm que ser quebrados e é interessante que de 2 anos para cá, como evoluiu, né? Essa montagem desse quebra-cabeça, né, Fernanda? Vale a pena, a gente vai deixar aqui na descrição. Eu aprendi muito, porque eu 2 anos eu sabia um tanto para passar para vocês. Hoje eu sei outras coisas. E a evolução e a construção, né, a amarração das coisas. O que a visão de 2 anos atrás era, né, vamos falar, né, vamos... Falar e assim, captação de recursos, porque a gente precisa, né, era a necessidade do momento, mas hoje acho Só que olha a rede em 2 anos, o que virou e a necessidade maior, né, e o mapeamento. Imagina isso sendo potencializado com recursos, mais empresas participando, os médicos aderindo. Como que isso pode ser acelerado, né? Sem dúvida. E como que a pessoa ela consegue... A gente estava falando das pessoas que querem doar, mas a pessoa que ela está diagnosticada com câncer e de repente ela quer esse tratamento alternativo, como que ela tem que fazer? É o mesmo caminho para... A forma como as pessoas... A gente teve recentemente um evento onde a gente trouxe as influencers, né? Pacientes de câncer, para entender o que é pesquisa, porque elas são as pessoas que vão dar voz a esta... Elas, mais que ninguém, sabem o quanto elas precisam acelerar o processo de cura delas. Então, elas precisam entender o que é pesquisa, para elas poderem nos ajudar a levar a informação. E uma delas publicou na sua rede depois. Agora, nós estamos empoderadas e nós vamos recrutar mais pacientes. Eu falei, pode tirar. Não é nós que recrutamos. Né? Para você entrar numa pesquisa, você tem que ter X, Y características. Então, a pesquisa vai determinar quem são os pacientes candidatos à pesquisa. Se você tem que ter olho azul, verde, preto, amarelo, estou dando um exemplo, né? Se você tem o câncer tipo A, B ou C, se você é tratado em tal ou tal cidade, porque você também, né? Como é que você vai cruzar do Acre a São Paulo? Terá que ter um lugar onde você ficar para fazer tratamento durante 2, 3 anos? Então, assim, o recrutamento, quem faz é através da instituição médica. Então, se eu sou um paciente e o
O meu médico fala assim, eu acho que eu não tenho nada para te dar hoje. De novo, você vai ter 6 meses de vida? Não caia nisso. Pergunte para o seu médico, doutor, será que existe um protocolo de pesquisa que eu possa entrar? Né? O Cura nasceu por quê? Já contei isso para vocês. A Ilma, lá nos Estados Unidos, em 2009, 2010, foi diagnosticada com câncer. Foi oferecido um protocolo de pesquisa, ela está viva há 15 anos, passando por pesquisa. Né? Mas não é 15 anos na cama, é 15 anos dirigindo, levando os filhos para a escola. Com qualidade de vida, né? Com qualidade de vida, né? Porque antes do tratamento chegar na farmácia do hospital, ela está recebendo enquanto paciente. Em primeira mão. E ela é voluntária, e ela está ajudando, né? Porque ela, pessoas. nesse processo, não tinha história de mutação, ela já participou de testes de painel genético, descobriu nela uma mutação, e nesta mutação ela o quê? Ajudou, porque ela, depois disso, um irmão teve câncer, depois uma sobrinha, aí todos os parentes próximos estão fazendo esse painel genético e estão percebendo que tem ou não a mutação. E isso vai dar um prognóstico diferente para essas pessoas desta família. Perfeito. E tem alguma associação agora, um paralelo, que eu não sei se existe, mas muita gente deve ter essa dúvida, da saúde mental relacionada ao câncer, que eu já vi muitas coisas na internet, que eu não sei se são verdade, de que você tem períodos de estresse, você tem uma vida fadigada, que você tem uma propensão maior a desenvolver o câncer se ele estiver dentro do seu, sei lá, da sua genética. Bom, agora eu vou falar do Tem ponto de algo vista associado? como psicóloga, tá? Assim, qualquer fator que leve você a um estresse, né? Existem aí questões químicas no teu corpo, aumento do cortisol, que é um hormônio que mexe com o sistema imunológico, né? Então, um desemprego, uma separação, o ambiente poluído, né? O trânsito, a morte de alguém na família. Ou seja, cada um tem um estresse para uma coisa mais que outra, né? Então, assim, além dos fatores internos, a questão genética, então, tem os fatores externos que nos levam a uma fadiga, a uma depressão, a uma ansiedade, né? E, claro, essas coisas podem ser gatilhos, podem disparar que alguma coisa no nosso corpo deixe de funcionar bem. Então, o câncer, ele é uma falha do sistema imunológico. Então, claro, você cuidar da sua saúde mental ajuda você a evitar doenças. Não só o câncer, há doenças. Agora, eu posso ser mais propensa a ter um derrame. Então, eu evitar o meu estresse, a minha fadiga, cuidar da minha saúde mental vai, de repente, evitar que eu tenha o meu potencial derrame, né? Pessoas que têm pressão alta, diabetes, elas têm potenciais para ter problemas cardiovasculares. Então, a gente precisa se cuidar sabendo das nossas propensões. Eu venho de uma família onde meu pai teve problema cardíaco, teve diabetes, então eu preciso me cuidar. Apesar de eu não ser uma pessoa obesa, eu tenho colesterol alto, então eu preciso me cuidar. E eu preciso cuidar da saúde mental para eu não vir a ter um problema de diabetes ou de cardiovascular, ou, de repente, um câncer. Não sei, né? Entendi. Mas para saber se tem realmente essa correlação, porque muito está se falando, né, dessa relação, mas eu não sabia se tinha pesquisa, se tinha alguma coisa não, a gente viu que no burnout da época do Covid, né, disparou-se muita depressão, disparou muito suicídio, né? A cidade grande propicia muito esse estresse, essa coisa fechada, né? Essa máquina, essa coisa que a gente tem que sempre produzir. Será que a gente tem? Tem. Será que a gente quer? Será que a gente precisa? Né? A questão do poder, a questão do eu preciso brilhar mais que o outro, a internet, o Instagram, eu tenho vontade de jogar fora o celular, falar, gente, toco o telefone quando eu estiver em casa. Porque a gente fica movido, a gente meio que entra nessa... A gente entra nesse ciclo de se alimentar do querer mais, e não se dá conta que isso também pode levar a um problema de saúde grave. Agora, também não é para a gente achar que quem tem câncer é porque ela é culpada. Porque também tem uma coisa de que, você tem câncer porque... Como se fosse uma culpa da pessoa, né? Eu tenho câncer porque, sei lá, eu estava deprimida. Não, a culpa não é do paciente. Né? Você não pode jogar a carga do problema, mas além dele carregar o problema, ele vai ter que carregar que a culpa é dele. Né? Foi
foi um fato, e vamos lidar com o fato. Sim, e estudar sobre para que isso seja amenizado, né? Fazer um parênteses aqui rapidinho enquanto você toma uma água, falar sobre a Liroc, que é a nossa nova parceira aqui do podcast. Ela trabalha com aromatizadores para ambientes, tanto para você que quer ter em casa ou para o seu escritório. Então, são aromas exclusivos desenvolvidos por uma farmacêutica. Então, essa empresa é totalmente voltada aí para o seu bem-estar. E a gente sabe, né, Vitor, que o marketing olfativo ele é cada vez mais disseminado e pequenas empresas passam a ter mais acesso, né? As grandes empresas tinham suas marcas registradas ali com essa parte olfativa, mas agora empresas menores também têm essa oportunidade. E você, que é nosso seguidor, que é nosso espectador, tem 10% de desconto em todo o site da Liroc. Entra lá com o cupom TURNCAST10 e faça a compra. Entre lá para ver o que mais é a sua cara, o que você mais se identifica. Ou você pode entrar em contato também pelo 11 9 3022 8480 ou escanear o QR Code que aparece aí na sua tela. E finalizando, nossa parceira já de longa data, né, Vitor, que é a CEL Contabilidade, está conosco já nesses 4 anos de história do nosso podcast. Eles trabalham com toda a parte tributária, toda a parte de planejamento aí para sua empresa. A gente sabe que agora, chegando no final de ano, né, já chega a época das empresas fazendo estudo, né, se vão ficar, como a gente falou no começo, lucro simples, né, lucro real. Então, tem toda essa fase aí de adaptação para essa nova realidade do ano que vem. Então, se você quer uma contabilidade digital que realmente tem uma assessoria ali no dia a dia, entre em contato com a CEL pelo 11 9 7329 4722 ou escaneie também o QR Code que aparece aí na sua tela. É isso aí. Estamos chegando ao final do nosso programa, que é sempre muito valioso ter sua presença aqui, porque a gente sente uma seriedade realmente no projeto. Eu, infelizmente, perdi uma irmã já de câncer de mama, que teve metástase depois na cabeça. Enfim, isso me causou sérios danos, né? Porque eu era jovem na época e depois disso, várias e várias pessoas que eu conheci que teve câncer, algumas tiveram a cura, outros ainda estão em tratamento, outras infelizmente não resistiram, enfim. É uma doença que como a Fernanda mesmo falou, não dá para você culpar o paciente, até porque a gente não sabe ainda, né, de onde vem exatamente o que causa, né, diferente de outras doenças que a gente sabe que é contagiosa, que pega do contato, né, ou que a pessoa muitas vezes foi imprudente, não, o câncer não tem como, né, a gente faz suposições que pode ser que é genético, pode ser que é de uma depressão, né, uma tristeza que ela passou, vida, pode ser um estilo de vida, estresse, mas ao fato a gente não sabe, né, Fernanda? Então, o que a gente pode desejar aqui para você é sucesso aí, que você continue com essa resistência, com essa força de vontade, que eu sei que não é fácil, ainda mais você administrar dinheiro de outras pessoas, né, que vai ser investido num outro projeto, que você faz o elo com várias pontas, né, paciente que está desesperado querendo um tratamento porque está, né, muitas vezes foi desenganado até mesmo do hospital, médicos que estão ali clamando por uma pesquisa porque tem uma ideia, sociedade que ainda tem vários tabus, lutar com a fake news, enfim. Então, parabéns por essa força de vontade, por essa garra de você não desistir, pelo contrário, você está ainda mais forte, mais resistente, mais preparada. Obrigado. Se é isso que eu passei, ótimo. Sim. E tem alguma mensagem final que você gostaria de deixar, principalmente para as mulheres agora no Outubro Rosa, seja como paciente ou realmente uma espectadora que esteja olhando para esse episódio e, sei lá, tem um esclarecimento maior sobre o câncer? Eu acho que acredite que é possível, né? Mantenha a esperança, não se desespere, é difícil, né? Busque os seus direitos, existem muitas leis que pode comprar carro sem imposto, exija que a sua empresa, se você trabalha, né, que tenha uma rede de apoio, né? Você pode até ser uma influencer dessa rede de apoio, né? Estabelecer ali uma roda de conversa, enfim. Conversa com a sua família, com seus filhos. Eu acho que a transparência, o compartilhamento, né? Nem todo mundo, às vezes, está aberto a se expor. Eu sei que também a gente tem que lidar com maneiras diferentes de cada um, né? Mas eu acho que a nossa mensagem é
vamos caminhando, né? Porque a gente, inclusive tem um grupo de médicos e pacientes que estão, o Dr. Carlos Alberto Ruiz, a Gi, que é a nossa querida paciente também, eles estão numa chama Caminho da Cura. Estão fazendo uma peregrinação para Nossa Senhora Aparecida. Devem chegar amanhã. Então, assim, existem muitas coisas que ajudam a gente, como diz um amigo, o próprio Dr. Luciano Dib, às vezes não cura o corpo, mas cura a alma, né? Então, a fé é uma coisa muito importante. Qual é a sua religião? Vá em busca de uma orientação espiritual, vá em busca de seus amigos, da sua família, faz uma alimentação mais saudável, se possível, pratique exercício, né? Mas não se desespere, né? E eu acho que se a gente não se desespera, a gente vai criando uma garra, né? Aquela coisa da águia que ela vai se perde as penas, mas nasce outra, né? E faz um voo mais bonito. Então, acho que essa é a mensagem, esperança. Perfeito, e espero que esse episódio realmente tenha tocado vocês, né, num certeza. ponto diferente do que todo mundo está falando ultimamente. Nós propositalmente trouxemos a Fernanda para trazer essa outra vertente, né, do câncer, o que tem de novo e de esperança, né? Como a Fernanda acabou de finalizar a fala dela, de como que você pode participar, né? De como que você pode cobrar da sociedade, cobrar do governo, cobrar que as empresas engajem, né? Para que realmente não fique só, né, do falar no outubro, durante o mês de outubro, mas que isso reverbere durante todo o ano e que se transforme em ações, né? E prefeitos, coloque uma ambulância para levar as pessoas do lugar para um tratamento melhor, né? Porque às vezes, aqui não tem o tratamento. Bom, então põe uma ambulância para levar a pessoa para o lugar. Quantas pessoas, que aqui não tem um centro especializado, então como é que eu vou fazer o tratamento? O prefeito tem que disponibilizar um carro, não precisa ser uma ambulância, mas um carro que leve as pessoas, né, para o lugar de tratamento. Então, acho que vamos nos dar conta dos nossos direitos e exigir que eles aconteçam. Aconteça, né? Total. Então, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Muito obrigado, Fernanda, pela participação novamente. E nos vemos no próximo episódio. Até mais. Tchau, pessoal.